Iniciamos neste momento a segunda edição do Papo no Mirante. Hoje teremos 2 entrevistados, o deputado federal Ronaldo Lessa e o jurista Mendes de Barros, que discutirão sobre o tema Eleições de 2018 com poder de Assembleia Constituinte. E para dar as boas-vindas, convido agora o senhor Fernando Dacal, presidente do CREA Alagoas. Boa noite a todos. Hoje damos continuidade ao Papo no Mirante e como estamos num momento aí em que o país encontra-se em turbulência e por ter nascido aqui no CREA no final do ano a ideia de uma proposta que foi trazida por Dr. Mendes ao deputado aqui, Ronaldo Lessa, no dia que a gente sempre faz as homenagens de final do ano. E o Dr. Mendes tinha pedido para que a gente discutisse esse tema, porque o tema tinha nascido aqui. E hoje foi um dia importante para a engenharia de Alagoas, que foi um dia totalmente que nós estivemos voltados para a engenharia. Hoje foi lançada a Frente Parlamentar da Engenharia na Assembleia Legislativa, que é um trabalho que a gente vem fazendo em todos os estados, porque nós integramos desde a primeira hora o movimento Engenharia Unida da FNE. Inclusive recebemos aqui hoje e ficou também para esse momento o presidente da FNE, Murilo Pinheiro, está acompanhado aqui do Bibo, que também é dirigente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e da FNE. E tivemos também que coincidiu inclusive o horário com o da Assembleia, que foi no Sinduscom, um seminário sobre ética e compliance com a CEBIC. E hoje nós dissemos na Assembleia que vamos dar um pontapé, porque entendemos que nesse momento a proposta da PEC 312 é importante, como também para a gente sair dessa crise, que consideramos seja mais ética e moral do que econômica, só com o pacto, só com a nova discussão de uma nova Constituição. E nós nos engajamos nesse movimento, inclusive de começar a seguir no país, junto com a Engenharia Unida, junto com a FNE, com o FEA e com o deputado Ronaldo, divulgando esse tema. E nada mais justo que aproveitasse o dia, já que estaríamos aqui, inclusive com o presidente do CONFEA, que não pôde vir, que aqui a gente, no segundo Papo no Mirante, que é o programa que nós trouxemos para aqui, de entrevista, uma entrevista mensal, com o jornalista já muito conhecido aqui, local, Marcelo Firmino, seja com eles dois. Então, o CREA Alagoas e a Engenharia Alagoana, como eu já tinha dito pela manhã, Murilo, começamos a marchar junto. Vamos marchar com a Engenharia Unida, discutindo propostas para tirar o país desse momento. Tanto com a Engenharia Unida como com o Cresce Brasil, já que ano que vem tem eleições, nós estaremos juntos também, pode contar com o CREA Alagoas. Né? Então eu vou passar a palavra para o cerimonial para dar sequência ao evento. Para dar início à entrevista, convido agora o jornalista Marcelo Firmino. Convido também o deputado federal Ronaldo Lessa e o jurista Mendes de Barros. Boa noite. A gente gostaria de dizer que esse programa, o Papo no Mirante, que agora já está sendo Papo no Auditório, né? Evidentemente, em função do tempo instável, ele é transmitido pelo Facebook do CREA, para que os internautas possam acompanhar em casa e
entendendo a necessidade, poder também fazer pergunta, obviamente que as perguntas serão aqui devidamente analisadas. Obviamente também sem nenhuma censura, mas há uma necessidade da gente manter o bom debate, o bom diálogo com relação aos temas que aqui foram tratados, sobretudo com relação à questão da Constituinte, em 2018, que é um projeto, é uma PEC 312, que está já na Câmara dos Deputados, não é? E na Comissão de Constituição e Justiça, e foi uma PEC que surgiu através do Dr. Mendes de Barros, Dr. Luiz Gonzaga Mendes de Barros, e a gente gostaria de saber agora do deputado Ronaldo Lessa em que pé está essa PEC. Porque é claro que a gente sabe que ela tem toda uma tramitação e deve ter também no Congresso algumas outras propostas nesse nível. Ou pelo menos em 2008 me parece que tinha também uma PEC já cobrando também uma constituinte. Não sei se elas se juntam, se são coisas diferentes. Em que situação está, deputado? Boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Eu não ia dizer todas, mas não é o caso. Realmente o CREA continua muito machista. Na época em que se abre tanto espaço para as mulheres, né? Mas eu quero, primeiro, me permita, Marcelo, rapidamente, só dizer da importância que eu acho essa iniciativa, entendeu? Presidente Tacal, eu acho que é muito bom, porque é preciso que a gente possa discutir as propostas, as ideias, amadurecer. A gente sair do mesmismo e de não fazer nada, e só fazer criticar. É preciso que a gente proponha alguma coisa. Então, eu queria parabenizar ao CREA por lhe convidar para você conduzir isso, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. E foi aqui que nasceu essa ideia. No dia da homenagem ao nosso Mendes de Barros, que ele disse que esse país precisava de fazer uma revisão constitucional, e logo depois me deram a palavra, eu disse, olha, pois eu assumo o compromisso de fazê-lo, né, de tentar, e é isso a proposta que a gente fez. A primeira ideia, quando a gente faz lá a tramitação na Câmara, é você faz uma proposta, um texto que foi Mendes, o Fragoso olhou, os nossos técnicos lá na Câmara olhou, e a primeira etapa é você, chama-se protocolar, não, a primeira é você fazer uma espécie de um registro que dá a identidade do documento, né? Ele chama um termo, que eu não me lembro agora o termo, mas ali, a partir dali, você está autorizado a procurar 171 assinaturas para então ter condições da segunda etapa, que é protocolar a proposta constitucional. Então a gente fez isso. A primeira é autenticar, encontrei a palavra. Você tem que, quando você faz uma proposta constitucional, você autentica ela. Então você se marca como a sua, como se fosse um registro de identidade, né? Então, depois disso, você vai na busca das assinaturas. Conseguimos mais de 200 assinaturas, portanto, você já estava em condições da segunda etapa, que era protocolar. Inclusive, no dia do protocolo, o prefeito de Maceió estava em Lagoas, ou em Brasília, tinha convidado o Mendes, mas o Mendes disse, não, dessa outra etapa eu vou. Deixa começar a confusão do debate, agora só protocolar não vou. Nós protocolamos. Ela teve a coincidência de receber o número 312, é do protocolo. Foi pura coincidência, não tem nada a ver com o 12 do PDT. Né? E aí ela é remetida para a Comissão de Constituição e Justiça. Ela está lá. Entendeu? A Comissão de Constituição e Justiça pode fazer isso, que é você a pensar, se tiver 2 ou 3 propostas muito semelhantes, eles a pensam e discutem juntos. Eu acho que não é o caso, sabe por quê? Porque até agora não me disseram nada disso. Os 2 deputados do PDT na Comissão de Constituição e Justiça já se colocaram à disposição para ser o relator. Nós não estamos apertando, porque não há clima lá. Entendeu?
Lá está todo mundo voltado a discutir as reformas. Por isso, As prioridades são as outras. prioridades são outras. A gente está esperando o momento adequado para dar sequência. Mas está na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, doutor Mendes, essa ideia da PEC Constituinte 2018, ela surgiu em função do momento de crise que vive o país ou a nossa carta está caduca mesmo? Olha, o país está vivendo um momento de absoluta confusão. Não há respeito a absolutamente nada. Nós temos uma guerra entre os partidos que existe em número muito avançado. Não há necessidade de tantos partidos políticos. E isso tem afastado a população da responsabilidade de indicar os governos. Nós estamos vivendo um momento em que eu vou pedir permissão para exemplificar num modelo que eu encontrei. Um cidadão entra num banco e assalta os cofres. Sai com um pacote de dinheiro. Na entrada do banco tem uma mulher com uma criança recém-nascida. Ele estupra a criança. E em seguida alguém o convida para disputar um cargo eleitoral, de deputado, governador, o que seja. E ele responde da seguinte forma: não, porque política hoje é coisa de cabra safada. Assaltaram um banco, estupraram uma criança, é coisa que ele acha superior à atividade política no Brasil. E se nós observarmos com frieza, nós vamos encontrar que a política brasileira não é mais uma coisa decente. O que nós estamos vendo agora, a estrutura governamental acabou com a maior empresa nacional, empresa pública. A Petrobras já não existe. Está sucumbindo cada dia mais em razão da gatunagem que foi feita por elementos do governo. As grandes empresas nacionais, elas, fica difícil de saber se foram elas que corromperam o governo ou foi o governo que as corromperam. Porque, veja bem, as empresas tiveram que constituir na sua estrutura um órgão para distribuição de propinas. Agora mesmo já está aparecendo uma outra OAS com a mesma estrutura da Odebrecht. Já está sendo apresentado isso. Quer dizer, e aonde vamos chegar com esse tipo de prática econômica? Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. O povo já não quer mais tomar conhecimento da política. Mas os deputados, os senadores, os governadores, eles são eleitos pelo povo. A responsabilidade, em última análise, é do povo brasileiro. E então, o que é que aconteceu? Eu, por uma bondade do presidente do CREA, fui homenageado. E, no momento, eu disse que havia uma necessidade de uma modificação constitucional para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas. Fui aplaudido e imaginei que aquele aplauso teria sido apenas por educação dos ouvintes. Mas, terminado o evento, muitos vieram me cumprimentar pela ideia de uma nova Constituição. E aquilo me chamou a atenção de que o povo, na verdade, se for motivado, ele entrará nessa luta pela reconstituição da dignidade administrativa e política do Brasil. Por isso, o deputado Ronaldo Lessa, ao dizer que apresentaria, me solicitou e eu fiz a redação de uma emenda constitucional que permita
que os eleitos em 18 tenham poder constituinte absoluto. Por que isso? Porque se acabar, muita gente critica a ideia, dizendo que seria mais interessante que fosse uma comissão, uma Assembleia Nacional Constituinte que não tivesse nenhuma responsabilidade com o que lá está. E, uma vez feita a Constituição, acabar, seria uma nova eleição. Aqueles que fizeram a Constituição não seriam candidatos. Ora, se nós tivermos a esperança, me parece uma idiotice fundamental, de esperar que um constituinte vai fazer uma Constituição e vai se locupletar dela, nós perdemos o nosso trabalho. O que nós temos que fazer é o seguinte, é colocar lá, com essa emenda em vigor, aqueles que vão emitir a sua opinião sobre o que vai ser feito em razão da Constituinte, da modificação da Constituição. Porque nós temos uma Constituição hoje que tem quase 100 emendas. Uma Constituição com 30 anos tem 100 emendas, quase 100 emendas. Isso é uma brincadeira. Constituição é uma lei de princípios. Não pode ser uma lei ordinária para estar sendo feito hoje e amanhã e depois. Então, ou há uma consciência nacional de que é preciso respeito à Constituição por ser a carta do país, ou então nós não chegaremos a lugar nenhum. Mendes, uma pergunta que vale para os dois vai na seguinte ordem. Digamos que passe a ideia da Constituição em 18, e aí eu gostaria de saber se ela seria com lista fechada ou lista aberta de candidatos. Como é que o senhor analisa essa proposta da lista fechada? Lista fechada é um argumento absolutamente esdrúxulo. Você não pode votar num partido. Você tem que votar num candidato de um partido. Você é candidato, vai ser votado não o candidato, vai ser votado o partido, e o dirigente do partido é quem vai escolher o deputado ou o senador. Isso é uma piléria. Tá certo? Esse erro foi cometido na cassação do senador, do presidente Fernando Collor. Foi aberto um processo de impeachment contra o senhor Fernando Collor, presidente da República. Em meio ao julgamento, ele apresentou uma carta de renúncia. Com um detalhe, o que foi constituído foi um tribunal que era o Senado da República, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa estrutura julga o presidente da República, Marcelo. E também tem um princípio jurídico de que, uma vez denunciado e processado, aquela pessoa não pode renunciar. O presidente da República renunciou, foi dado posse ao vice-presidente e ele foi julgado como presidente. Ele não era mais o presidente. Deputado, lista fechada ou lista aberta? Veja só. Vou divergir o que do nosso querido Mendes. Por isso que é importante isso. Pois é, isso aqui é importante. Veja, são mais de 70 países no mundo que fazem eleição com lista fechada. Porque, veja só, mas só porque nós temos a tradição americana, de uma cultura diferenciada, né? Onde a pessoa é maior do que o partido. Na verdade, é. O Lula é muito maior do que o PT, e aí vai. Lá, você vai, por exemplo, se você vai para Portugal, tem os partidos, como teve a força do Partido Socialista. Se você vai para a Inglaterra, você tem o Trabalhista e tem o Partido Conservador, entendeu? Mesmo nos Estados Unidos, você tem os democráticos e republicanos. Então, mas nos Estados Unidos mas os Estados Unidos, por exemplo, é também direta. A eleição dos Estados Unidos é uma eleição indireta, tanto é que o Trump teve menos votos do que a Hillary Clinton e ele foi o presidente. Lá a eleição direta. Então o que ocorre? É porque a cultura deles é completamente diferente da gente. Então nós não entendemos. Tanto é
e eu concordo com o Mendes no seguinte, por exemplo, na nossa visão, na nossa cultura do presidencialismo, eu disse ao Vicente, que é o nosso deputado relator da emenda, Marcelo, disse, olha, eu acho muito forte para o Brasil. Mas nós não temos essa cultura. Porque, primeiro, você não tem partido forte, não tem partido. Os partidos não são coisas sérias. Você tira 3 ou 4 e olhe lá. Não é verdade? Então, para que você tenha a lista fechada, era preciso que o partido existisse como existem esses outros países. Na verdade, quer dizer, então, a gente tem essa transição, é uma transição complicada, e eu concordo com o Mendes. Então, o que ocorre? Qual foi a proposta que eu disse a ele? Eu digo, olha, se a gente acha que a gente tem que reduzir de 30 partidos para 10 ou 9, e é isso que eles vão tentar fazer, né? Eles vão criar cláusula de barreira, vão criar uma série de propostas para dificultar, proibir coligação proporcional, para dificultar e não ter essa quantidade de partido que é balcão de negócio. Aí sim, você vai começar a construir uma cultura partidária para poder você aparecer a lista fechada. Eu diria uma cultura constitucional. Por uma razão muito simples. Você veja o seguinte, o Tiririca teve 1.500.000 votos para deputado federal. Todos os deputados do partido dele foram eleitos com esses votos. Então, veja bem, como é que nós podemos estruturar uma política racional se o deputado vai ser eleito dessa forma? Não pode ser assim. O candidato eleito, ele tem que se mostrar ao eleitor e mostrar a sua capacidade e a ideia que ele tem da administração. Não pode eu ter 1 milhão de votos e eleger quem não estava lá. Quer dizer, o povo está sendo enganado. O candidato tem que ser votado aquele candidato dizendo o que é que ele quer fazer. E reforma a sua Constituição. Então e é a minha você proposta. vai chegar lá para dizer isso. Vou completar. Então a dele é a minha. Qual é a minha proposta? É você ter a lista, 50% é pela lista, para você começar a qualificar os partidos e os partidos definir esse pedaço. E a outra metade ser o que ele está dizendo. Não ser o cara puxando. Ser os mais votados. 50% era os mais votados individualmente entrariam. Porque aí você contemplava as duas coisas. Você escolhia o cara, e aqui pelo menos a metade do que vai ter lá, o estado que tem 20 deputados, 10 entrariam dos 10 mais votados, e os outros 10 pelo quociente, pela quantidade total de votos, e aí pelas listas. Foi a sugestão que eu dei, mas eu que não sei, evidentemente, como é que vai ser da redação, o que é que vai passar, porque essa comissão, Marcelo, ainda ela está atrasada, porque as outras estão tomando conta, que a pressão do Temer, do governo federal, é dar prioridade a essas outras duas coisas. Então a reforma política está atrasada, e ontem nós fomos surpreendidos, não sei se vocês viram, com uma determinação do presidente ao acatar uma proposta. Repare bem, eu estou com a PEC lá, ele segurou. Está claro que a minha não tem pressa. A minha para 2018. Mas ele então você viu o que ele fez ontem? A proposta da prorrogação dos mandatos? A prorrogação dos mandatos. Entendeu? A proposta que elimina a reeleição dos majoritários e passa o mandato para 2000. Não, peraí. Ele não escreve isso. Ele diz que os mandatos serão de 5 anos e não diz para onde começa. Então, todo mundo está imaginando que vai prorrogar o mandato e já estão metendo o cacete. Porque eu li o texto, reli, só se eu sou analfabeto jurídico. Porque eu não consegui ver aonde está dizendo que vai ser definido a prorrogação dos mandatos dos atuais, o que vai ser uma vergonha, o povo vai reclamar. Se Vossa Excelência permitir, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Nós somos um país de analfabetos. A grande maioria é analfabeta. Então, nós temos uma Constituição que a interpretação é curiosa. Veja bem, o artigo 1º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Se você observar, o cidadão que não entende bem a ideia do texto constitucional, ele vai pensar o seguinte, que se todos somos iguais, o advogado poderia fazer uma receita médica, poderia assinar um projeto de construção. Não é isso.
para a atual situação, inclusive do Congresso, perdão, desculpe Vossa Excelência, tinha que ser o seguinte: todos iguais são iguais perante a lei. Quer dizer, há uma igualdade fundamental que é a cidadania. Nessa, todos têm a mesma participação, mas os iguais são iguais perante a lei. Aqui nós temos, com relação à imunidade, a legislação tem hierarquia. O artigo é mais forte do que o parágrafo, que é mais forte do que a linha, do que o que foi escrito ali. Então, o que é que diz aqui? A imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Não fala em atos. Não fala em atos. Quer dizer, o senador, o deputado aqui, pode dizer o que quiser, mas não pode roubar, nem pode matar. Aí vem a disposição posterior. O deputado e o senador só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Quer dizer, roubar o tesouro pode porque é afiançável. Que história é essa? Isso é uma brincadeira. Então tem que haver uma estrutura, a composição, senhor deputado, da legislação, que seja perceptível e indiscutível. Eu costumo dizer, permita Vossa Excelência e os senhores ouvintes, eu estudei na Faculdade de Direito do Recife. Tudo que eu não sei de direito, a culpa é minha. Porque lá ensinaram tudo que eu deveria saber. O que eu não sei, a culpa é minha. E quero transmitir para os senhores a maior lição que eu recebi. Uma vez eu estava com os colegas e disse, vamos fazer uma graça com o professor. O professor Torquato da Silva Castro, um dos redatores do atual Código Civil Brasileiro. Uhum. Então eu decorei 3 páginas do código e cheguei lá e disse, professor, por favor. Ele disse, pois não. Aí fiz uma indagação a ele. Ele aqui pegou o código. Quando ele pegou o código, eu me levantei e disse, não acredito no que estou vendo. Um professor da Faculdade de Direito do Recife, uma das mais famosas do mundo, o estudante faz uma indagação e ele vai ao livro para responder. Ele disse, meu filho, os códigos foram feitos para se compulsar. Quem decora a lei é imbecil. Eu aí me sentei. Quando eu me sentei, ele disse, qual é o seu problema? Eu disse, eu sou aquele imbecil. Ele disse, como você confessou, venha cá. Eu subi, mais ou menos assim, ele me deu um pedaço de giz e disse, vá ao quadro. Escreva aí. Uma andorinha só não faz verão. Eu escrevi. Ele disse, você sabe o que quer dizer isso? E você, sim, senhor. Isso quer dizer que a andorinha é uma ave migratória que em determinado momento do ano ela tem que sair do lugar onde está para outro lugar onde ela vai reproduzir e se alimentar. Ele disse, você não é perdido de todo não. Mas me diga uma coisa, leia de novo. Eu li. Ele disse, qual é a pontuação que tem aí? Eu disse, não tem. Ele disse, põe uma vírgula aí, andorinha. Eu pus. Ele disse, leia. Uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, faz outono, primavera e inverno. Aí eu já senti a porrada, né? Ele aí disse, tire daí. Bota e faz. Uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, verão deixou de ser uma estação climática para ser o verbo. Você está vendo? Se você decorar a lei, na hora você não sabe onde está a vírgula, você vai estragar o seu cliente. Vai estudar, vagabundo. Foi a maior lição que eu recebi. Ninguém me pergunte nada. Se eu não ler a lei, não digo a ninguém. Tá certo? Aqui é diferente.
Você bota uma lei dessa conta. O parágrafo é completamente distinto do artigo, para fazer exatamente a confusão. Então, nós chegamos a que ponto nós chegamos? Veja bem, a justiça brasileira é uma piléria. É simplesmente uma piléria. Quando alguém começa a trabalhar sério, irrita. Por quê? Como é que se concebe chegar ao Supremo Tribunal Federal? Hoje nós temos um juiz, um ministro lá chamado Dias Toffoli. Esse moço foi reprovado em 2 concursos para juiz de direito e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Pode? Segundo, para você chegar ao Supremo Tribunal Federal, é preciso que o presidente da República indique seu nome para ser sabatinado no Senado da República sobre 2 temas: notório saber jurídico e reputação ilibada. Quem é que vai dizer que aquele homem é decente? Fernando Collor, Zé Sarney, Romero Jucá, pode? E jurista. Ele sabe, você tem capacidade profissional de fazer isso. Os analfabetos. Quer dizer, nós estamos vivendo uma brincadeira e essa brincadeira chegou nesse ponto em que o país está simplesmente arrasado, sem nenhum futuro possível. Ou nós, eu digo, nós povo, tomamos a nossa responsabilidade e passamos a escolher os candidatos que possam nos dirigir, ou nós estaremos numa brincadeira. Lula, bota Dilma fica nessa brincadeira. Preste atenção nas pessoas. As grandes empresas nacionais, algumas grandes no mundo, com um departamento próprio de propina para transacionar com o governo brasileiro. Deputado, no momento de total ausência de credibilidade da classe política, essa proposta da Constituição, ela é de fato viável? Veja, a questão é a seguinte, o Mendes colocou com toda a clareza, quer dizer, o país está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo, mas não é só por causa dos políticos. Ele acabou de dizer como é que está o judiciário. Né? E os equívocos, para não dizer erros, seríssimo que tem o Ministério Público, que foi outro ente criado, ou pelo menos reforçado em 88, dado a um patamar diferenciado, e que não tem cumprido o papel pelo qual ele deveria ser, que é o guardião da lei. Quer dizer, ou se faz muito mal em determinados momentos. Então o que ocorre? E está passando para a sociedade como se fosse o acima dos outros poderes, doutor do bem e do mal. Ele condena antes, ele execra antes. Quer dizer, então o que ocorre? Apesar disso tudo, e outra coisa, o empresariado também quase não é julgado. Né? Quase não é julgado. Nós não tínhamos no anterior à Lava Jato nenhum exemplo do corruptor ir para a cadeia. Então era tudo um monte de santinho. Aquela turma da Fiesp que estava ali botando fora para Dilma, o que tinha de ladrão não está no gibi. Sonegadores, etc, etc. No entanto, estava lá fazendo aquela patomínia que a gente estava vendo. Ora, então, eu quero dizer o seguinte, é que a sociedade está doente. O problema é da sociedade. Por quê? Porque fica difícil a gente julgar o Ministério Público, porque é o concurso que se elege, e eles criaram uma carreira, a meu ver, totalmente deformada. Hoje de manhã eu falei na Assembleia sobre isso. Quer dizer, o cara faz o concurso, no dia seguinte está ganhando 20 mil reais. O engenheiro ou o médico passa quantos anos para conseguir ganhar 10, 15? Me diga. Não digo nem 20, que eles começam com 20. Quer dizer, não tem carreira. Quer dizer, pessoas despreparadas, jovens, não vai advogar, não vai ter toda uma transição para chegar lá em cima e vai julgar a vida das outras pessoas. É assim no judiciário e tem sido assim no Ministério Público. Mas onde é que a opinião pública faz? Ela só condena o político. E reage... Quem é que não presta? Os políticos.
E no caso da justiça ainda reagem à questão da lei de abuso de autoridade. Aí, pois é, agora, porque também a mídia faz aquele negócio. Isso aí é o Renan e os outros bandidos Jucá que querem se proteger. Como se não tivesse havendo a necessidade de realmente colocar as coisas no seu devido lugar, que seja uma revisão da Constituição. Repare que a gente está acostumado a ver a justiça do trabalho. Eu vi hoje, o Brasil tem não sei quantas vezes mil mais demandas judiciais. Quantas coisas da justiça do trabalho são só resoluções. Aí há de se entender que não é possível a gente viver com a justiça que a gente tem do trabalho. Quer dizer, sobretudo, a média empresa para baixo sofre. As de cima, a média para cima, essa é um amor com eles. É um amor com eles. Está entendendo? Eu estou falando da média, não estou... Esse que é o resultado. Se você for olhar a justiça eleitoral, é a mesma coisa. No ano de 2010, tinham 11 governadores subjúdices, eles não julgaram nenhum. Se tem alguém que faz política nesse país, é o judiciário. Veja as posições. O judiciário está tentando paralisar um processo que ainda está tramitando no Congresso. Então, o que ocorre? Por quê? Primeiro, aí porque é constituinte a ideia do Mendes, a minha visão foi, fantástica. Por quê? Primeiro, você tem que colocar cada poder com as suas responsabilidades. Ninguém pode estar acima do bem e do mal. Por exemplo, você não pode processar. Todo mundo responde pela ética, o padre, o médico, seja quem for, um promotor não responde. Você não pode fazer nada com ele. Não existe. Então, tem que se colocar o guiso no gato. Cada poder, e dizer qual é o tamanho do poder. Dizer qual é o tamanho do poder. O Brasil que inventou justiça eleitoral e justiça do trabalho, que não tem também em quase lugar no mundo. Foi a gente que inventou tudo isso. Entendeu? Então é preciso que a gente corrija, verifique o que deu certo e o que não deu, vá corrigindo. Desde do passado e de 88. Agora, como é que você começa a fazer isso? Aí a ideia dele. Como é que você começa a fazer isso? Você vai questionar os concursos do judiciário, que está até melhor, porque no passado era pior, era só filho, sobrinho, nora, genro, não era assim? Todo mundo sabe. Ninguém fala com medo de falar. Eu sempre falei porque tinha uma língua grande. Porque se alguém não falar, como é que vai ser? Era assim. Agora é que está melhor. Antigamente só passava parente deles. Aproveitando aí, se você me permitir, viu? Aproveitando aí, eu estou condenado em 2 processos. O juiz de Delmiro Gouveia cassou o mandato do prefeito Lula Cabeleira e botou o seguinte argumento na sentença: a suspensão do pagamento de uma taxa municipal no ano eleitoral é a mesma coisa que um funcionário da McDonald's dizer ao cliente: não coma esse sanduíche porque a carne está estragada. Eu, na minha ignorância, não consegui ver que relação tinha uma coisa com a outra. Fiz um artigo e disse que o juiz tinha misturado um sanduíche estragado com a suspensão do pagamento de uma taxa. Por conta disso, eu fui condenado a pagar R$5.000 porque tinha atingido a honra do juiz. Recursei, está no tribunal, não julgar ainda. O outro, o juiz declarou que os lacres das urnas eletrônicas eram simbólicos, não tinham nenhuma significação. Eu fiz outro artigo dizendo que o juiz tinha debochado da lei. E a lei diz que o que dá a integridade e a inviolabilidade da urna são os lacres. Se ele não tem vale nada, para que aquilo? Esse aí, como é o desembargador, a honra foi mais cara, 30. Com um detalhe, isso aí foi numa eleição há 10 anos atrás. E os R$30.000 conta de 10 anos atrás para ser atualizado. Corrigido, né? Com mais uns 20 anos, meu defunto é que vai pagar, né? Daqui a 20 anos. Deixa eu só concluir essa. Meu defunto vai pagar e eu não vou arranjar o dinheiro. Você está entendendo? Quer dizer, nós chegamos na brincadeira.
O Poder Judiciário hoje é uma miséria. Você veja o nosso Gilmar Mendes, aquele biquinho dele assim, qualquer coisa, quando ele faz aquele biquinho. Soltou o Zé Disseu. Tudo bem. Aquilo tudo é para o Lula não ser preso. Nem precisa mais. O Lula dizer que não é dono daquele apartamento, nem daquele sítio, e agora já tem outro. Quando eu vim para cá, estava anunciando que deve ter saído agora do Jornal Nacional, não é? O outro dizendo, contando a história. E onde nós vamos parar? A Petrobras acabou. Nunca mais se falou naquela destilaria. A destilaria foi oferecida à Petrobras por 55 milhões de dólares. E a Petrobras pagou 1.255 milhões de dólares. Terrível. Numa operação de 55 milhões, gatunaram 1.200 milhões. E fica por isso mesmo. Tá difícil. Deputado. Mas eu para concluir o seguinte, então veja só. Então, há uma coisa que é contraditória e que a gente tem que tentar colocar no seu devido lugar. Se há um lugar, o que a população não pode reclamar é do Congresso. A qualidade do nível do Congresso, quem coloca é o povo. Então, a ele tem que ser devolvida a responsabilidade. Isso está como se a palavra que eu usei de manhã, está uma merda? Foi vocês que fizeram a merda. Quem está eleito lá pode ser o grupo da bala, o grupo daquilo outro. Foi eleito por vocês, povo, que hoje está querendo, uns até agredir as pessoas. Até agredir. Entendeu? Eu só peço a Vossa Excelência para não atingir muito o excremento. Viu? Então veja só. Então você veja só. Então o que ocorre? Você tem que trazer a responsabilidade para eles. Então como é que você traz? Achando que o judiciário é a coisa supra-suma da... E a coisa mais importante porque depois dele só Deus. Quer dizer, não... e na cabeça deles, não. Eles são... O tribunal nem Deus volta, modifica, né? Aí você veja, perdão, deputado, veja lá como é que acontecem as coisas neste país. Por quê? Nós aqui não estamos dando a atenção necessária na composição dos governos. Veja bem, no Congresso, e eu vou dizer isso aqui com muita tranquilidade, porque até hoje eu não vi ninguém acusar esse rapaz aqui de ter roubado nada em lugar nenhum. É deputado, foi governador, foi deputado estadual, foi prefeito, foi vereador. Aí, até hoje tem gente que não gosta, e é muito natural. Mas nunca vi o adversário dele dizer que ele tem roubado em algum lugar. Quer dizer, você pode ser deputado, pode ser essa coisa toda, ser governador, e ser companheiro aqui, está aqui tranquilo, conversando com a gente, e eu nunca vi ninguém dizer. A mim, houve um interessante, o Fernando Collor, esse rapaz que é uma pureza em forma de gente, né? Só responde esse processo todo. Repare, os nossos 3 senadores, todos processados. Fernando Collor inventou a história do Marajá comigo. Disse que eu era Marajá, que eu fazia as leis para me proteger. Então eu provei que não era. Ele saiu como ladrão da presidência e eu me aposentei como Marajá. Com um detalhe. Quando houve isso aí, que apareceu essa história de Marajá, foi por causa da remuneração do Poder Judiciário, que é único. O Poder Judiciário é único no Brasil todo. O deputado federal não tem nada a ver com o deputado estadual. O presidente da República não tem nada a ver com o governador. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal tem a ver com o juiz da primeira instância de qualquer estado da federação. Então, o que acontece? Quando o Castelo Branco deu a chamada do quinquênio, que se chama de cascata, os estados pediram. O último estado a conceder foi Alagoas, porque o governador Divaldo Suruagi ficou com medo de fazer isso, de ser criticado, então pediu que eles solicitassem. Eles requereram. Quem? O presidente do Tribunal de Justiça,
o presidente do Tribunal de Contas, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral de Justiça e o outro, eu, que era o procurador-geral da Assembleia. Eu me recusei a pedir, isso eu não peço. Não peço porque eu não acho decente eu ganhar 140% quando o seu outro colega ganha 35%. A única que não assinou fui eu. E ele me deu o título de Marajá. Não é interessante? Por quê? Tem uma televisão, tem um jornal, tem uma rádio. Isso é que... Esse engodo ao povo é que é significativo e que é necessário que nós façamos essa revisão. Eleger quem quer trabalhar. Com erros, sim, são humanos. Eu vou só dizer agora o seguinte, veja só. Então, o que ocorre? É necessário que o nosso eleitor tem duas maneiras de pensar. Ele, quando vai votar para vereador, deputado, ele tem um nível de comprometimento. Ele não reflete muito. Ele vota porque o primo pediu, porque o amigo, por causa de, até de uma farra, eles votam às vezes. Rapaz, eu encontrei aquele cara, que sujeito maravilhoso e tal, um cantor, não tinha um... Pô, não. Vota. Agora, eu duvido que ele faça isso para um governador, no presidente. Ele briga, ele sabe que vai influir na vida dele, o prefeito ele toma como paixão, toma, e quando quer. Repare, você veja, por exemplo, a minha eleição de prefeito, como foi a subida de uma hora para outra, e depois do segundo turno dobrado. Quer dizer, porque aí eles assumem um compromisso. Eles vão em cima. Então, o que a gente quer? E por isso, agora é a hora da gente rodar o país, assim que acabar essas reformas, lutando por essa revisão constitucional, para ter mais de um ano para dizer ao povo, olha, cara, tu não dá importância ao seu governador, ao seu prefeito, ao seu presidente, tu vai ter que dar importância a esse Congresso, porque esses caras é que vão fazer as leis que vai poder melhorar o país, né? E já tem muita coisa boa, porque eles escolhemos como político, mas diz o seguinte, como eu fui num programa, o que um deputado faz? Eu digo, meu amigo, o que já fez? O que você tem direito de casar, registrar um filho, de um contrato, sua cidadania, sua liberdade, tudo que tu tem, quem deu? Veio do céu? Foi o Congresso, as outras gerações que deram. Vossa Excelência, é o seguinte, essa visão sua é perfeita, apenas tem que ser para os três poderes. Tem que ser para os três poderes, porque quando você requer alguma coisa do deputado, o que ele fizer lá pode ser modificado do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Pode ser vetado pelo presidente da República. Então, a visão tem que ser para os três poderes. Os três poderes têm que ter responsabilidade. Então, no momento em que você colocar um juiz, um ministro de tribunal, pelo mérito, está salva a pátria. Porque ele vai julgar, se ele errar, é humano, mas ele não vai se deixar levar por qualquer outra vantagem que não seja a dignidade do cargo. Pronto. Aí está resolvido. Essa visão sua é perfeita, agora tem que ser para os três poderes. Porque você hoje, como esse privilégio que se dá, o julgamento, foro privilegiado, isso é absolutamente indispensável para ser julgado como foro privilegiado. Em quê? Esse homem é deputado, ele faz as leis, o presidente da República é quem comanda o poder executivo, um juiz de direito, um desembargador, não pode ser acusado de passar 20 anos por um processo correndo dele fazendo lei, não. Tem que parar tudo para julgá-lo. Para tudo para julgar. O foro privilegiado é para isso. O presidente da República que é acusado de uma irregularidade, para julgá-lo. Por que não para? Fica acusado e fica ali brincando. Por que não para? Não para. Você inverteu. Para prescrever. Para prescrever. Você está entendendo? O jogo de interesse é mais alto. Sim. Também. Dividiu o bolo. Tomente, há uma pergunta aqui que vem da plateia. Já disse o seguinte, com o descrédito da classe política, haveria chance juridicamente de uma candidatura avulsa para constituinte? Seria uma forma de prestigiar a sociedade? Seria. Manuel Miranda, jornalista. Seria.
Agora, o que acontece é o seguinte, é que uma convocação de uma Constituição, de uma Assembleia Nacional Constituinte, pura e simplesmente, e após a Constituição existir, desaparecer. Isso talvez fosse o ideal. Não sei se seria, mas talvez fosse o ideal. Mas no momento em que você tem dúvida de que aquele cidadão que vai fazer a Constituinte poderá fraudá-la, acabou a esperança. Se você está elegendo alguém para fazer uma modificação constitucional ou para construir uma Constituição, você tem que acreditar naquela pessoa. Se você tem dúvida disso, acabou-se. Né? Aí você perdeu a noção da responsabilidade. Se você tem que eleger lá alguém que seja, no seu entendimento, decente e que possa merecer a confiança. Porque uma Constituição é uma lei que comanda o país, o destino de todos nós. Nós vivemos num país onde não tem vacina, não tem médico, não tem hospital, não tem as coisas mais necessárias ao povo. Mas é um país que tem vários dos seus dirigentes, deputados, governadores, presidentes de república, com contas no exterior, com dinheiro para comprar essas vacinas. E nós sabemos disso. Tá aí, a imprensa está dizendo todo dia. A responsabilidade é única e exclusivamente do povo. Tem que se preocupar com política, tem que se preocupar com o partido político, quem vai indicar o candidato tem que ter responsabilidade, porque a nossa família, os nossos descendentes, porque eu estou nisso aqui, senhores, eu sou um velho, eu tenho 83 anos, mas eu tenho filho, tenho neto e tenho bisneto. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não puder ajudar, o que é que vai ser dos meus bisnetos? Que acabaram de nascer. Por quê? Porque eu me acovardei? Não, isso aí é uma loucura. Eu acho que nós, povo, temos que ter responsabilidade e participar desse tipo de eleição. Botar gente capaz de modificar e de levar o país a uma administração decente. Deputado Ronaldo, essa é uma pergunta que também vem do auditório. Por que não a elaboração de um projeto de lei no sentido de funções e cargos do serviço público sejam preenchidos por servidores efetivos e de carreiras da própria empresa ou órgão público, bem como a nomeação de conselheiros do Tribunal de Contas e ministros do STF, se dê após a aprovação em concurso público de provas e títulos? Engenheiro Erlich Falcão. Que tal a elaboração de projeto de lei no sentido de funções e cargos Serviço público sejam preenchidos por servidor de carreira. Funções gratificadas, dizer não? Os cargos de confiança, eu acho. Funções gratificadas, Veja de só, confiança. é meritocracia. Veja só, o governo federal já faz aqui, por exemplo, em Alagoas, um terço tem que ser de carreira. Pelo menos no governo da Dilma e do Lula era. Entendeu? Eu me lembro porque na Superintendência do Trabalho eram 3 cargos comissionados, eu podia indicar 2 e o terceiro tinha que ser de carreira. Quer dizer, um terço era de carreira. Tinha que ser, não era nem pode ser ou não pode. Já existe também uma outra coisa que ele não colocou aqui, mas eu queria colocar, que é uma função gratificada. Já existe esse instrumento que é a função gratificada para pessoas que se destacam e que ocupam um cargo também diferenciado. Pois é, veja bem, pois não. Se eu for observar dessa forma, nós vamos chegar à conclusão de que basta ter responsabilidade. Você vê, tem uma lei aí de protege ou repele você nomear os seus parentes. Veja bem, nós estamos vivendo num momento em que eu tenho um filho que é completamente analfabeto. Não pode fazer nada porque ele não tem competência para nada. Se eu boto num cargo em comissão que precisa de conhecimentos universitários, eu estou cometendo um crime.
Mas hoje não é esse o objetivo. Eu tenho um filho nessas condições, peço a um amigo para botar. Ele bota lá. E eu pego dele nas mesmas condições e boto cá. Isso é uma idiotice monumental. Tem que ser por mérito. É o cargo de comissão? Você tem competência, faz a prova. É competente, pode ser meu filho, pode ser filho de quem for. Você não pode nomear um filho que sabe, porque é nepotismo. Pode nomear o filho de alguém que não sabe, aí pode. Entende? Quer dizer, essas bobagenzinhas que precisa acabar. A consciência do político, do dirigente, do legislador, essa tem que ser num princípio ético. Você tem que ser pelo mérito. Aonde você for, qualquer cargo, tem que fazer um teste. Mas essa consciência não depende da educação do nosso povo? Sim. Agora, qual é a dedicação que nós temos para a educação do nosso povo? Olha, veja só, eu queria responder aqui o nosso companheiro que é engenheiro aqui. Primeiro, veja só, eu estou à vontade para falar sobre isso porque eu fui prefeito e governador, teve 12 anos no executivo e todo mundo viu a valorização que eu dei ao servidor, né? Inclusive fazendo concurso e tudo. Agora, não vejo cultura para a gente acabar com os cargos de comissão, que é o que ele quer aqui. Indiretamente ele está dizendo isso. O cargo de comissão são fundamentais. Ele, muito quem toca, boa parte da máquina é tocado por esse pessoal. Pode ser até que a gente chegue a um ponto, eu vi em Munique como é que funcionava em alguns países. Então a gente chegar a um nível de formação do serviço público que a gente possa dispensar e seja tudo preenchido como ele fala. Hoje é o contrário. Hoje, enquanto eu valorizo o serviço público e busquei fazer escola do servidor público, construir uma escola para isso, fiz concurso, né, qualificação, etc. Fizemos mudamos o critério de salário, passamos para ser subsídio, tudo isso, repare bem. A tendência maior hoje da sociedade é desmoralizar o servidor público. Está na contramão do que ele está falando. E tanto é que hoje a escola de governo parece que não existe mais, né? Parece que, pois é, eles querem desmoralizar. Eu estava conversando hoje de manhã, eles querem acabar a CVEAL, querem acabar com o DR, extinguir de uma forma ou de outra. Quer dizer, na verdade existe uma política de terceirizar tudo que é público. O hospital, eu estava dizendo, olha, que você terceirize a hotelaria, né, porque não seja a prática dele, de um hospital grande, a segurança, a serviços gerais, entendeu? Talvez até a administração de dinheiro, porque hoje o hospital tem todo um setor, né, de contabilidade, etc. Mas o médico e o enfermeiro, eles querem terceirizar tudo. Está entendendo? Então, já está aprovado com essa lei que passou agora. Então, eu acho, e aqui está na contramão, foi estudo possível, agora não chegaria a esse ponto que você quer. Todos os cargos serem preenchidos, eu não iria. Nós não temos ainda cultura para isso. Permita a Vossa Excelência o seguinte, veja bem, nós temos na administração pública nacional o Exército. O Exército tem uma arma chamada engenharia. Então, por que não se poderia fazer também, como tem sido feito ultimamente em determinados setores aqui, não se passa para a engenharia do Exército a construção de estradas ou coisas desse tipo? Estaria dando prática aos militares que vão precisar daquilo para uma guerra, se for o caso, e sabendo que o preço está ali. Porque hoje é interessante. Quando eu fui deputado aqui, faz uns 50 anos ou mais... Também está querendo acabar com as empresas de engenharia do país, não? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que não se pode tirar tudo para essas empresas, que uma empresa como a Odebrecht, você tem a paciência. Não ajuda eles, não. Estão presos, né? Estão desmoralizados. Nos países onde a Odebrecht esteve, já estão fechando tudo. Por quê? Porque eles utilizaram da má-fé, da desonestidade para fazer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que esse pessoal teria mérito
e teria a oportunidade de fazer. Porque se fizer como o rapaz está querendo, e que eu acho absolutamente justo que ele peça, não sei se é útil, mas justo é. Por quê? Porque hoje, onde você bota que não é funcionário, está dando no que está dando. Isso aí é um absurdo. Porque você tem que colocar, como administrador, você pode colocar sem saber? Não pode. É o que tem acontecido. Você veja quem é que está por aí. Algumas coisas da Caixa tem que ser de carreira, Polícia Rodoviária Federal tem que ser de carreira. A tendência do mundo está indo para esse caminho. Entendeu? Várias funções são essas. Como eu acho que essa do STJ, e principalmente o Tribunal de Contas, mais ainda. Porque hoje esse aspecto da qualificação do Tribunal de Contas não tem valido. Entendeu? Os últimos exemplos que a gente viu não correspondem. Mas eu não respondi como deveria a indagação do Marcelo. Não, Marcelo, pelo seguinte, porque se fizesse a engenharia do Exército para tomar conta de todas as obras do país, não existia mais nada. Não é isso, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eles poderiam exatamente dizer o preço das obras. Ah, bom. Tá certo? Porque eles vão fazer aquilo ali, dizia o preço das obras. E você, quando chamasse uma empresa particular, dava o lucro dele. Que é claro, aí funcionava tudo direitinho, dentro de um padrão de seriedade. Nós estamos indo na história da contramão do Estado mínimo e tal, não? Aí, não é brincadeira. Em 99, quando eu assumi, eu fui ao Exército pedir. Porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. Em 99 eu fui pedir. E o Exército disse que não tinha condições nenhuma. Mas fui buscar. Primeiro porque, bom, não existia nem o fato de ter existido qualquer ato ou denúncia de corrupção naquela época. O problema dali era a falência, né? Era uma falência total. Então eu fui pedir o Exército para ver se a gente, algumas, sobretudo a doutora, me lembro que era o que eu queria, era que porque o governo federal quem dava o dinheiro, quem fornecia, e se tivesse a mão de obra paga pelo Exército, realizada pelo Exército, seria para mim uma mão, seria muito bom, a mão na roda, como a gente chama, e também algumas estradas, sobretudo vicinais, que era muito ruim na época de inverno, mas não consegui. O Exército me disse que já estava comprometido em muitos lugares da Paraíba, não sei aonde e tal, e eu não consegui. Mas eu acho que deve existir ainda, todos os países têm, eu acho que devia usar mais até. Eu me lembro que eu quando o Lula assumiu, já tinha tido 4 anos que era com Fernando Henrique. E já tinha passado, inclusive, algumas experiências, como na própria, algumas pesquisas que a gente fez no sistema penitenciário, para poder fazer um diagnóstico de saber onde é que a gente podia atuar, que não fosse só com ostensivo, com polícia na rua, com essas medidas de controle. Então, a gente descobriu primeiro o seguinte, quase pouquíssimas pessoas eram presas que tinham servido o Exército. Então, alguns índices que a pesquisa mostrou é o seguinte, o menino que vai para o Exército, geralmente ele dificilmente vai para a droga ou vai para o crime. Entendeu? Então, até disse, Lula, se a gente pudesse ampliar, é muito pouco hoje, o pobre pedia, pelo menos naquela época, não sei hoje, mas eu digo em 80, pedia para poder ter a oportunidade de ir para o Exército. E quando o filho da classe média queria pular fora, como eu não queria ficar, o filho do pobre pedia, pelo amor de Deus, para entrar ali. E a gente não fica. Né? E tem papel que eu acho o seguinte, além da questão da defesa da pátria, tem um monte de coisa que esse jovem pode fazer, como a gente está fazendo hoje com o jovem aprendiz, em muitos lugares. Quer dizer, então, era uma coisa que a gente já tinha pensado também, para ser feita a nível nacional e não a nível local. Até essa conversa eu tive com ele quando eu viajei para a Europa. A primeira viagem que ele fez uma deferência ao Nordeste. Ele chamou a mim e o Cássio Cunha Lima para acompanhá-lo na viagem que ele fez. Mas, por fim, só para não dizer que eu não respondi, eu quero dizer o seguinte, olha a questão do ministro do STF, entendeu? Eu estava um dia conversando com o próprio Dr. Mendes de Barro, eu acho que também deveria a gente estudar melhor como é que é feita essa composição, essa ascensão, está entendendo? Hoje tem que pedir bênção a não sei quem, aí nome é indicado
sempre por eles. Né? Pelo mérito, deputado, é o seguinte, me Coisa... parece que é uma coisa tranquila. Se o juiz entra por concurso público, como é que ele é promovido? Então você vê o seguinte, deu-se uma vaga, tem 4 juízes, um deu 200 sentenças por ano, o outro 180, o outro 130, o outro 80, vai o de 200. Na outra oportunidade, aquele 200 teve 20 modificadas, o outro deu 100, teve 30 modificadas, vai aquele que é melhor do que o de cá. É o mérito. Você tem que chegar lá independente de tudo. Porque na hora que você é nomeado ministro do Supremo Tribunal, porque eu quis, é um favor que eu estou lhe fazendo, a gratidão é o monumento do gênero animal. Do animal racional e irracional. Se você pegar um leão recém-parido e levar para casa, quando ele crescer e alguém encostar a mão no seu ombro, ele mata essa pessoa. Come. Um cavalo, um cachorro, veja, é do animal. E o homem é racional, mas é animal também. Se eu vou chegar, você me coloca no Supremo Tribunal Federal, porque é meu amigo e eu lhe pedi, na hora que eu vou julgar você, eu vou absolver. É claro, é absoluto, é da humanidade, é da natureza. Eu vou lhe dizer uma coisa, já passei momentos terríveis e enfrentei-os. Mas nunca me chamem para atravessar um rio da cheia, porque eu nunca vi ninguém chegar do outro lado. Eu brigo com tudo, menos com a natureza. E o que nós estamos falando das movimentações da natureza. É da natureza humana que se faz isso. Se você entender pela safadeza, não tem quem pegue. Se você entender pela seriedade, nós chegaremos a um bom fim. Tom Mendes, mais uma pergunta aqui para o senhor. Como explicar a libertação do senhor José Dirceu? A legislação admite múltiplas interpretações, ou os ministros a interpretam da forma que melhor lhes convier. Engenheiro Erlis Falcão. A lei, o problema jurídico é o seguinte: a ciência jurídica é interpretativa. E em sendo interpretativa, ela permite várias decisões. É diferente da engenharia. A engenharia trabalha com física e matemática, que são ciências exatas. 2 de 2 serão 4 em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer... Mas esse aí, por exemplo, no meu entendimento, o cidadão está preso da condição do Zé Dirceu. Se ele sai da prisão, ele vai poder fazer uma série de procedimentos que vai dificultar a prisão de outros ladrões. Então ele está ali, esse tal de Sérgio Moro, esse negócio, isso é uma felicidade extraordinária da nação brasileira. Está todo mundo ficando contra ele, por quê? Porque repare como ele está fazendo as coisas corretas. Até agora ninguém modificou uma decisão do doutor Sérgio Moro. Repare, ele está trabalhando com seriedade, agora tem que deixar. Por que o Odebrecht fez a delação? Porque passou um ano e todo preso. Por que é que os outros estão querendo fazer? Porque estão presos. Por que é que o Palocci se decidiu a fazer? Porque vai passar 2 anos, 4 anos, 5 anos, cheio do dinheiro roubado e preso. Mas a prisão não é provisória? A prisão é provisória. Não está extrapolando? O Estado democrático de direito não está sendo agredido? Não está pelo seguinte, porque ele não está preso apenas por um ato criminoso, não. Ele está preso ali por N atos criminosos. E ele solto está fazendo outros. Essa, inclusive, é a tese dos seus colegas advogados. Dizem que o Estado democrático está sendo ferido nesse processo. Os meus colegas advogados são interessantes. Veja bem, a Constituição declara que o advogado é indispensável à aplicação da justiça. Está lá na Constituição, artigo 133. Aí você mata alguém aqui agora, eu vou ser seu advogado e chego lá e digo que você não matou. Eu estou fazendo justiça? Se você matou alguém, tem que responder por esse crime. Eu teria que pegar o Código Penal para saber, porque eu também não entendo nada de direito. Tá certo?
Aí eu digo que você não matou. Eu não estou fazendo justiça. Na minha profissão, eu defendo qualquer coisa que seja, mas você vai dizer o que fez. E eu vou lhe defender. Se não, deixa de ser justiça. E eu praticando um ato dessa natureza, como é que eu posso exigir que o juiz seja decente? Se eu vou defender o Lula, que ele não é dono do Atibaia, como é que eu posso defender? Como é que eu posso enfrentar o juiz se eu estou mentindo? Mas se não estiver no nome dele, é dele? Hein? Se o sítio de Atibaia não está no nome dele, é dele? Se você for procurar alguma coisa no nome desse posto, vai encontrar nenhuma. Porque o objeto roubado você não bota no seu nome, você bota no seu bolso. No nome, não. A verdade é essa. Qual é a dúvida que tem? Está tudo provado, tem foto daquela coisa toda. Então, a nossa Constituinte de 2018 vem para mudar essas regras. Sim. Sim. Tem. Veja só, ele está levantando para um ponto que eu queria tocar. Mas exatamente para fazer a provocação. É corretíssimo. Que é um ponto, por exemplo. O momento é esse. Mas dá licença, Bento, um ponto que eu estou questionado pela Jandira Fegali, por várias pessoas da esquerda, dizendo que é um equívoco essa minha proposta. Eu estou falando pessoas da esquerda que é meu caminho, não estou fazendo distinção para dizer que eu não sou da esquerda, eu sou da esquerda. E qual é que o pessoal tem dito? Ele tem dito que se essa Constituição sair com essa onda mundial de direitização, nós vamos fazer uma Constituição mais conservadora do que essa. E, portanto, eles acham que é um erro. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o que a gente não pode é deixar de abrir a discussão. Se a gente aprofundar isso, por exemplo, o Mendes disse algumas coisas aqui, que ele era advogado, veja bem, mas eu acho que extrapola, sim. Se que não extrapola, extrapola. Se diz que a prisão preventiva tem um prazo e o cara passa esse prazo, ele não está ferindo? Tá. O que é isso? É tortura. É tortura. Veja bem, a minha avaliação como cidadão e como parlamentar, quer dizer, que vai fazer leis. Não é? E está aqui o nosso amigo que fez a proposta, perguntou assim, como fazer a nomeação dos ministros através de prova? Por exemplo, eu terei que estudar. Porque minha formação é de engenharia civil. Eu não sei, por exemplo, que o Mendes pode me ajudar agora, que se a Constituição já define isso. Ou se essa determinação é feita por um código a posteriori. Quer dizer, a lei complementar estabelece o critério. Não sei, eu teria que aprender, estudar para não fazer bobagem. Tentar contribuir com o meu país, né, seriamente. Como eu fiz, quando eu fui fazer a proposta, eu não fiz da minha cabeça de concreto civil, né? Eu fiz ouvindo o Mendes, ouvindo o Fragoso e a equipe de lá. Então, para responder isso, eu teria que ouvir essas pessoas. Por isso que eu pergunto ao Mendes o que é que ele pode me ajudar nisso. E eu lhe respondo no instante. Veja bem, você falou do prazo. O juiz está apurando um crime através de uma denúncia que lhe chega às mãos. E ele solta o preso. Se ele não soltar o preso, o tribunal solta. Mas se ele concluir e mandar para o tribunal não julga. Você veja, teve um processo agora, eu vou explicar direitinho. Você pega, o juiz está decidindo a respeito de uma denúncia que lhe foi apresentada. Tá certo? Ele decide aquilo e, obviamente, vai para o Tribunal Superior, uma instância superior. Se funcionar tudo isso direitinho, vai. Mas o que é que acontece? Ele sai daqui e vai para lá. Chega lá, passa, por exemplo, o último processo de Fernando Collor passou 22 anos para sair. Os nossos senadores têm deles com 15 processos há mais de 8 anos no Supremo Tribunal Federal. Como é que funciona? Mas aí também as autoridades não estão
não estão respondendo, mas o que está escrito na lei, veja bem, o problema não, às vezes não é a lei, o problema é quem vai aplicar. O que é que as autoridades estão nos seus... na verdade, é exatamente por isso que Vossa Excelência está propondo uma Constituinte, para que se faça exatamente uma legislação que possa corrigir isso, porque sai da mão da primeira instância, chega no tribunal e é contra. Chega lá, tá ali. A produtividade seja um mérito de fato, né? Há uma pergunta. Não é tão simples? Há uma pergunta aqui. É o seguinte: o presidente do México, há alguns anos, pediu currículos à universidade e empresas para indicar o ministro da Economia. Por que isso não poderia se tornar uma regra no Brasil? Não quer dizer nada. O cara pede o currículo que for. Por exemplo, aqui que ele falou, teoricamente, a Assembleia tem que fazer uma avaliação dos nomes indicados para indicar a pessoa com capacidade X, Y e Z. E eles indicam para o Tribunal de Contas que eles querem. Isso não acredito que seria solução. Você pediu o currículo que você quiser. Depois você faz o que você quiser. Olha, no momento que você tiver um governo sério, aí a confiança é inerente. Uhum. Você chama alguém para ser ministro da Fazenda, você não vai chamar um cara que não entenda de finanças. Você tem que chamar um financista para ir para lá. Se ele se comportar bem, ele vai se comportar bem se você se comportar também. Mas é isso, meu filho, é por isso que nós precisamos modificar. Se tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui discutindo isso, não. Tá. Nós Estamos discutindo isso porque exatamente isso não está acontecendo. Essa entrevista ela é transmitida pelo Facebook do CREA ao vivo. As perguntas teriam que ser feitas por escrito, a gente pede isso mais uma vez. E aí, para fazer uma provocação novamente aqui, e vai para os dois, eu queria perguntar o seguinte: já que nós falamos de justiça, de política, se o Moro é a salvação do país e o Lula é o demônio do Brasil? O Moro não é a salvação do Brasil. Ele está salvando o Brasil. A salvação do Brasil é a participação do cidadão brasileiro na escolha correta dos seus dirigentes, na respeitabilidade da legislação que lhe for apresentada. Essa é a salvação do Brasil. O outro problema foi... E o Lula é o demônio do Brasil? O Lula não é o demônio do Brasil. O Lula é o demônio. Tá certo? Porque você veja o seguinte: o Lula é um retirante nordestino, analfabeto. Eles não pagaram do PT em Alagoas. Mas o Lula faltou a tudo isso. Esse homem chegando lá, o analfabeto, nordestino, faminto, chega à presidência da República, isso é uma manifestação de democracia extraordinária, do respeito do povo pela liberdade, pelo reconhecimento, acabou com toda a discriminação. Esse homem chegou lá e, ao invés de procurar administrar o país, levou para essa bancarrota. Tenha paciência. Tenha paciência. O que você está vendo, nós estamos vendo aí, é o quê? É a degradação do povo. Porque ele chegou lá com um elemento extremamente popular, o miserável analfabeto, que dizer, chega lá, era a oportunidade de pegar o poder. Se ele tivesse feito o que fez com esses coleguinhas dele, se tivesse feito com o nosso país, o Brasil era outro. Era outra coisa. E com respeito a quê? Ao homem do povo. Você veja a grandiosidade do povo brasileiro.
Porque o cara que chega a fazer o que Lula fez, se fizesse bem feito, esse país era uma beleza. É isso que nós precisamos observar. O nosso povo tem essa capacidade. Um homem analfabeto, retirante, sem nenhuma estrutura, chegou à presidência da República e, repare, enriqueceu esse povo todinho, coleguinha dele. Se ele fizesse isso em razão do desenvolvimento da economia do país, da dignidade da pátria, esse país era outro. Então, nós temos que respeitar o povo brasileiro, desde que ele se respeite. Deputado. Pois é, o Moro não é salvação de nada. Eu acho que é importante o que ele está fazendo. Acho que o Brasil ele cria um divisor d'águas, quer dizer, ele simboliza o que é a Lava Jato. Ele é apenas um juiz de direito. Pronto. Que resolveu, e por isso que se pergunta, começou a corrupção agora? Não. E por que antes nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem as outras instituições fizeram nada? Pergunta-se. Começou agora? Não. Tanto que quando estoura, já tem 4 anos de Dilma e estourou as coisas do governo Lula. Tá certo? E quando estourou, disse, olha, mas o Fernando Henrique também teve, e do outro também teve, agora o pai do Marcelo disse que desde o Sarney que ele vem fazendo. Porque não apertou um pouquinho ele, só ia dizer do setor da ditadura que ele fazia também. Porque a Globo sabe o quanto foi bom para a ditadura e a ditadura para ela. Que aqui não se fala disso. Essa é que é a grande verdade. Pois bem, então isso é uma coisa que está acontecendo. Agora, era importante acontecer? Era. Aí tu podia ir para lugar mais do jeito que está vivendo. Não podia. Quer dizer, então, há que se render essa, vamos dizer, essa homenagem ao Moro. Agora, diga. Está caminhando num caminho muito lúcido. O Moro é apenas um juiz de direito. Se todos fizerem o que ele faz, não tem problema no Brasil. Cumprindo o seu papel. Agora, aí é que eu acho que aí está extrapolando. Eu acho que está extrapolando. Tanto o Ministério Público, aquilo que eles fizeram com relação ao Lula, é um absurdo, não se pode fazer com ninguém, está entendendo? Acho que eles não podiam ter censurado a presidente da República, então ele tem que ser colocado também no lugar dele, dar um stop, tem um stop, e é por isso que precisa fazer a Constituição, para a gente definir, veja só, porque senão daqui a pouco acaba com o Supremo, e o Supremo não cumpre o seu papel. Agora, veja só, então eu acho que ou seja, para resumir o Moro não é nenhum, por exemplo, como seria a palavra que você usou? A salvação do Brasil não é, mas ele inicia-se um processo de salvação, espero que seja. Porque ele estava indo para um lugar que não tinha para onde caminhar. Então, está corretíssimo. Temos que dizer, ainda bem que apareceu o Moro e essa turma agora. Tem crise. Vamos ficar dentro da lei, do que ainda é lei nesse país que tem que ser cumprida. É o que eu acho. E o Lula? Agora o Lula, me perdoe, ele é um demônio porque ele é o cão mesmo, é competente para burro. Até para roubar, com os que roubaram. Porque o homem que fez o que ele fez pelo país, o homem que caiu, como ele disse, um retirante, que chega a presidente da República. Vossa Excelência permite? Deixa ele concluir. Eu quero só advertir. Eu quero só advertir o seguinte: o Lula, ao que ele se apresenta, não é nada disso que Vossa Excelência está dizendo. Ele é um homem que recebe $200 mil por conferências no mundo todo. Quer dizer, os Estados Unidos chamam Lula e pagam $200 mil. Ele está vendo lá do demônio do Lula. Estou vendo lá no santo. Não é o demônio do Lula. O lado da dignidade que deu aos pobres, ao Nordeste, esse povo ser gente, ter digna. Vale dele aqui no Nordeste, gente. Quer dizer, a gente viveu tanto nesse país sem que os governos dessem importância ao ser humano, à dignidade ao Norte e Nordeste, que ele virou o que está isso aí. Ele elegeu a Dilma. O que era a Dilma? Me conte. Um poste. Um poste. Entendeu? Elegeu e foi o fim dele. Foi a soberba? Vossa Excelência, procure outro ramo na sua vida, porque você está fazendo péssimas comparações. Péssimas comparações. Um poste é um instrumento que você põe na rua para iluminar. Você compara com a Dilma? A Dilma já deu a luz. Tenha paciência. Olha. Eu não Tá vou certo? chegar. Olha, Veja bem, veja só.
Veja só, o que aconteceu no... O que a gente assistiu, que você disse de todas as coisas. Qual é o grande problema do Lula que virou tanto meu diabo? É porque o Lula, como o PT, que ele foi PT, o Mendes, resumia-se na esperança que a gente tinha da ética, da dignidade de corrigir as coisas. Quer dizer, esse é que é o grande problema. O grande problema é o mal que o Lula fez à esquerda também. Traiu esse princípio. Traiu esses princípios, quer dizer, a gente depositou tudo isso. Eu me lembro que o PT ainda dizia assim, eu me lembro que eu quis uma época ir para o PT e disseram, não sei o que, como se eu fosse burguês e tal, tinha que ser obreiro. Logo no comecinho era assim, eles não faziam essa... Você me obrigou a contar a Mas doutor Mendes teve esse privilégio, né? Viu? Do PT. O PT aqui foi feito com o meu dinheiro e o meu carro oficial, que eu não usava, porque partido político é função pública. Então, depois que fizeram os diretórios necessários à fundação do partido, aqui tinha um casal de japoneses, ou descendentes de japoneses, que trabalhavam num banco. Então, na hora que nós nos reunimos para fazer a fundação do partido, a moça ligou e disse, como é que nós podemos fazer um partido de esquerda com esse burguês? Aí, esse burguês por quê? Porque ele usa roupa de linho branco e tem um carro do ano. Aí eu digo, moça, veja bem, um de nós dois é imbecil. Por quê? Eu sou burguês e crio um partido político para combater a minha burguesia, o imbecil sou eu. Se não é essa a verdade, se eu estou dando um instrumento para combater a burguesia e você é o combatente e não aceita, o imbecil é você. Aí vamos votar. 60% me aceitava como membro do PT e 40% não. Eu aí disse, eu fico com os 60% porque entrar no partido que tem 40% de imbecis, aí o que deu? Eu nem entrei. Mas ficou na história. Também não quis quando eu soube que estavam iam me julgar sobre isso, eu já tinha mandato, estava querendo sair exatamente porque eu fui eleito deputado estadual e estava vindo para o PMDB para ser candidato Collor, doutor Geraldo Bulhões, essa turma toda vinha. Aí eu vivia enfrentando essa tese, esse confronto de eles estavam na arena no PFL. Como é que eu ia conviver com eles dentro do PMDB? Aí eu digo, e ele já com a força que tem, eu digo, vou sair do PMDB, não vou ficar. Entendeu? Aí foi quando eu insinuei que queria ir para lá. Quando a Abelha disse, olha, não vá que o tempo estão tudo discutindo que se você deve ou não deve ir. Aí eu não fui, mas eu tinha um carinho, aqui essa visão que eu tinha de que o PT era realmente o partido que vinha para fazer tudo aquilo que a gente sonhava nesse país. Essa é que é a grande verdade. Como não pude, eu fui ao Rio de Janeiro. E aí o Geraldo, meu irmão, que já estava lá morando, ficou lá, como o Otávio ficou, depois é que o Otávio vieram. Meus irmãos foram morar comigo e estudaram tudo lá quando eu trabalhava. Então, aí me apresentaram ao Marcelo, que estava tetraplégico, Marcelo Cerqueira, levou uma queda. Depois eu fui ao Roberto Amaral, Antônio Aires, que era o presidente e tal. E aí eu trouxe para cá, você se lembra? Deles foi o primeiro presidente, o PSB, né? Que o PSB tinha existido antes da Revolução. Depois dela, acabou, então eu fundei em Alagoas o PSB como uma alternativa para mim. Porque aí o Collor foi realmente o candidato a governador. E eu terminei ainda sendo candidato, um candidato, vamos dizer, de protesto, mas fui naquela época, em 86. Bom, então que é isso que eu queria dizer. Foi demonizado o Lula em função dessa frustração toda, né? E foi todos esses erros cometidos, ele travou uma boa parte da esquerda. Não só atingiu ele. Sabe como? Vocês têm assistido peraí um instantinho, só uma coisa. Vocês assistem a Câmara, faz bem assim, o PT e os seus, como é? Seus chegadinhos, seu puxadinho. Nós somos os puxadinhos do PT. É assim que o governo hoje nos chama lá. O partido do PDT e tal, aqueles que apoiavam o PCdoB, apesar do PDT ter sempre uma posição mais diferenciada do que o PCdoB. Mas
ele ainda chama a gente de puxadinho do PT, quer dizer, ou seja, nós fomos atingidos por todos, por isso tudo. Mas para que não sejamos injustos, nós precisaríamos dizer também o seguinte: o PT foi muito bem instruído por Fernando Henrique Cardoso. Quem primeiro comprou o Congresso Nacional foi ele, para a emenda da reeleição. Da reeleição. Tá certo? Quer dizer, o Lula, por isso que eu chamo a atenção para a realidade, para a importância de um comportamento decente de um líder. Que é esse. Se o Fernando Henrique não tivesse comprado a reeleição, talvez o Lula não tivesse feito essas misérias todas. Porque ele fez, ele viu. E que o Fernando Henrique é o quê? É o representante dizem que da elite, né? Veja bem onde nós estamos, em que país nós estamos. A elite com Fernando Henrique e o povo com o Lula. A gente tem que andar com o dedo na mão, senão levam. Veja só, na verdade, o PT nunca foi um partido marxista. Tem dentro dele tendências marxistas, mas o modelo econômico foi iguais. A macroeconomia do Fernando Henrique foi o tão Lula conservadora não quanto, né? Não alterou. Ele não é social-democracia, uma que tinha sobre o controle da massa dos trabalhadores, e outro já não era. Era mais da elite, dos empresários, entendeu? Mas que, por exemplo, o Lula quer dizer que não foi boníssimo para os banqueiros? Foi. Ele fez um pacto, está aí, que não mudou nada. A dívida interna é a mesma, paga-se 47% de juro para o capital improdutivo do país, para o capital improdutivo do país. Quer dizer, então não houve o que foi melhor foi o seguinte, é que o Fernando Henrique detonou o país, vendeu tudo que tinha, né, a preço vil, está aí as coisas que fez, e o Lula esse é o grande mal, e o Lula teve o grande bem, que foi do que pôde fazer, foi distribuir com as pessoas dando dignidade. Mas a macropolítica ele não alterou, e ele negociou com a elite brasileira tão bem quanto o Fernando Henrique. Gente, nós estamos chegando ao final e eu queria deixar uma pergunta para os dois da seguinte maneira. Primeiro, desejar realmente que a PEC 312 ela passe no Congresso e a gente possa ter a nossa Constituinte. Mas a pergunta que fica é a seguinte: que papel será reservado na história ao presidente Michel Temer? Eu lhe digo, o presidente Michel Temer, na minha ótica, ele estava vivendo um momento fundamental para o país. Primeiro, se o Superior Tribunal Eleitoral julgar aquele processo contra Dilma, não precisa ser com sapiência, não. Com dignidade, ele perde o governo. Por quê? Ele foi candidato a vice-presidente. Todo o movimento, a eleição, o voto, tudo foi feito para Dilma. Ele era o vice da Dilma. Se a eleição da Dilma está errada, a dele também está. Primeiro. Segundo, nem por isso ele deixou em assumir de observar o futuro do país. Pode estar exagerado em alguma coisa, mas ele está adotando providências que nenhum deles teve coragem de fazer até agora. De enfrentar os distúrbios que as leis erradas têm feito e têm causado à economia nacional. Ele está tendo isso. De forma que eu acho que ele, se chegar lá, ele vai prestar um grande serviço à nação. E é a minha ótica. E observando o seguinte: Fernando Henrique corrompeu o poder legislativo comprando a reeleição e abriu caminho, e Lula saiu daquela oportunidade dizendo que havia 300 picaretas. Ele foi mais ambicioso, ele levou para 500, não é? Deputado.
São essas coisas que a gente precisa observar. Então, veja bem, e eu queria para os senhores entenderem a minha posição, que às vezes parece radicalismo e coisa e tal, e eu nem sei se é. Mas eu, da minha vida política, eu enfrentei aqui uma ditadura, fui deputado, o que fiz agradou a algumas pessoas, não agradou a outras, não tinha nenhuma submissão a coisa alguma. Eu fiz uma Secretaria de Agricultura quando... É uma coisa curiosa. Aqui nós vivíamos só da agroindústria e da agropecuária. O sistema era... nós tínhamos aqui, era um acordo do Estado com o Ministério da Agricultura. Então, só estou dizendo isso para os senhores verem como, quando há um erro, como a coisa termina horrivelmente. Criei uma Secretaria da Agricultura e da Pecuária. Então, um mês depois, o governador, até porque a ideia foi minha, ele não gostou, então mudou. Ficou Agricultura, Indústria e Comércio. Como a indústria e o comércio sempre foram mais fortes do que a agricultura, todo o recurso ia para a indústria e para o comércio. A agricultura não ganhou nada. Está lá no projeto e na lei a perenização dos rios do sertão. Governo Luiz Cavalcante. Então, o que é que aconteceu? O cidadão chegou aos limites, não pode perenizar porque saliniza a água. Mas por quê? Porque quando chove, as encostas estão cheias de sal no sertão, a água traz e bota o sal no leito do rio. E eu fiz uma pergunta. Se eu colocar 1 quilo de sal ali, com 1 ano, quanto eu colho? Ele disse 1 quilo. Eu disse, por que ele não progride não? Eu disse, não. Quando ele está lá, o mato não nasce, nasce. Então ele fica aqui. Quando acabar a chuva, a gente irriga e joga ele para lá. Qual é o problema? Hoje nós passamos 7 anos sem um pingo d'água porque os rios não foram perenizados. Você anda aqui, você atravessa uma ponte ali na chegada de Batalha, o rio Ipanema não existe. É ter mato. Hoje é mato. Parece que você está passando num viaduto sobre um jardim. O Paraíba aqui na Zona da Mata também já não existe. Pronto, tem chuva. Você está entendendo? E por quê? Porque as pessoas não se preocupam com o futuro. A administração pública não é nada mais, nada menos do que você transportar para o povo aquilo que você gostaria que se fosse para você. Na hora que você fizer isso, você faz uma boa administração. Mas aqui é a pose. Sou deputado, sou senador, sou governador, sou isso, sou aquilo, pronto. E alguns nem isso, são apenas sócios do Lula. E todos ricos, e a sociedade perdida, e nós num atraso infeliz desse. Sem educação não há futuro. Tem que educar, acabar com o analfabetismo, porque na hora que você aprende a ler, você tem curiosidade de aprender as coisas. Se você não sabe ler, não adianta. Pegar um avião, não sei o que é. Na hora que você aprende a ler, que aparece o avião na frente, você vai querer saber o que é. Vai se aprofundar e você vai aprendendo. A educação tem que ser fundamental. Aqui as escolas estão fechadas, acolá não existe professor, e o professor não é respeitado. E enquanto nós não tivermos educação, não há futuro para o Brasil. Deputado, a história. Vem aí a história. Começar por essa questão, só para dizer, eu acho que tem toda a razão. Todo país que chegou como a Coreia, Japão, etc., foi a educação a base de tudo. Então eu quero concordar com grau, gênero e número essa questão. Entendeu? Uma coisa fundamental para a gente é essa. Agora que for falar no Temer, vamos começar no Temer. O Temer, eu acho que o Temer efetivamente não aproveitou o momento. Primeiro, eu concordo também com o que ele disse, quer dizer, se houver minimamente dignidade no
do TSE, não há como ele sustentar. E eles estão adiando essa decisão, que é para poder mantê-lo, que foi um grande pacto no país para tirá-la e para ele assumir. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. Né? E que o Judiciário atrapalhou muito. O Judiciário permitiu que o Cunha ficasse lá até botar lá para fora. Depois que botou lá para fora, o Judiciário, agora sai você também, ladrão. Não foi assim que fizeram? Foi. Ou alguém tem dúvida também disso? Foi assim que funcionou. Agora, me diga uma coisa, o Temer tem autoridade para mexer na Previdência, um negócio de uma importância dessa, está entendendo? Num governo provisório ilegítimo dele. Me desculpe, doutor Mendes. Entendeu? A Previdência, ela precisa mudar, doutor Mendes? Precisa. Aumentou a longevidade do brasileiro, aumentou, mas não na condição dele. Porque eles continuam tirando os 30% da DRU. Tá certo? Quer dizer, então, a verdade não é essa. Não falta dinheiro para pagar os 47% do dinheiro dos rentistas, do capital improdutivo desse país. Quer dizer, não há... Tem que preparar para dar uma guinada na economia. E não fazer isso. Então você faz isso com calma. Você não podia, num governo nessa forma, nessa folgadilho que ele quer, e tentar propor esse negócio desse. É um crime, entendeu? Que não, ele vai ficar na história como um desgraçado. Na minha opinião. Ele entendeu? Agora, ele, veja só, um minutinho. Repare só para dar algumas coisas. Por exemplo, a terceirização, que eu critiquei muito, eu acho que a terceirização já existe clássica na nossa Constituição Civil. Já existe na prática. Está ali a fundação, a empresa de fundação, a outra faz isso, a outra faz aquilo, outro. Quer dizer, então você aperfeiçoar a legislação para você dar mais garantia ao empresário e ao trabalhador, ótimo. Mas precarizar o trabalhador, aí não. Aí não. Quer dizer, ele não cumpriu o papel com o qual deveria ser feito na terceirização, para regulamentar a terceirização. Como é a mesma coisa da trabalhista. A trabalhista ele não tinha autoridade para poder fazer isso. E é mentiroso dizer, olha, nós vamos aumentar os postos de trabalho, não vai ter precarização nenhuma. É mentira, doutor Mendes. É mentira. Olha, se a gente está com 14 milhões de desempregados e nós precisamos resolver isso, ele podia fazer o seguinte, Marcelo. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos modificar algumas regras, como essa da 12 por 36, etc, etc. Algumas medidas, o que vai acontecer com o empresário? Ele, com dinheiro de 2, ele vai pagar 3 agora. Então, na verdade, vai aumentar o posto de trabalho por isso, porque ele vai ganhar mais. Ele vai baixar o salário do trabalhador. Aí ele tinha que ter a coragem, a dignidade de dizer, é provisório. É para a gente não diminuir os 14 milhões, ver se a gente desce para 6 ou 7. Vamos então precarizar um pouco as relações. Agora, tornar isso definitivo. Me desculpe. Me desculpe. Agora, eu estou dizendo isso e olha, não tenho nenhum amorzinho por essa justiça do trabalho. Não tenho. E sei o quanto ela tem sido nociva e quanto há picaretagem, tanto de advogado como de juiz de lá. É uma vergonha no país. Então, eu não estou abençoando como se fosse uma coisa maravilhosa para o país. Não estou. Agora, dizer também que essa reforma trabalhista não prejudicou o trabalhador, prejudicou sim. Não dá para você imaginar que todas as transformações foram regularizadas. Agora me diga, também para concluir, para não achar que eu... Por exemplo, acha que a CLT estava atrasada? Estava. Você vê que a internet, o cara pode trabalhar em casa, o computador chegou, quando a gente fez vestibular, não podia nem entregar a régua de cálculo, hoje todo mundo tem um computador na sala, quer dizer, eu me lembro da tribuna, que eu fiquei uma época administrando, a outra tribuna do Teotônio, não era essa coisa daí não, que eu fui botar computador lá, os jornalistas queriam entrar em greve porque retirar o posto de trabalho. Se hoje você botar um jornalista para trabalhar sem computador, eles entram em greve porque não tem equipamento para trabalhar. Na verdade é. Quer dizer, mudou, o mundo mudou. Então você fazer as reformas trabalhistas, aperfeiçoando para melhorar para todos os dois lados, tanto o empregador, o empresário, que também não vai dizer que eu sou comunista, que não vejo o valor da empresa privada e acha que tudo tem que ser o poder público. Não sou disso. Todo mundo sabe que não sou. E eu tenho clareza, até por convicção, de que tem coisas que era absurdo você ter a mão o poder público achar que deve ter o controle disso. Então, essa febre que eu tive aos 18, 20 anos, não tenho mais. Quer dizer, extinguir os meios de produção, nem o PDT tem isso. Nem o PDT tem isso, nem o PT, o pior ainda. O PT é pior ainda. Eu acho que me considero ainda mais esquerda do que o PT. Você permite,
Veja bem, a genialidade, quando se atribui aos deputados o parlamento. Ele falando, acabou de comprovar aquilo que eu disse a respeito do foro privilegiado. Se usasse o foro privilegiado como deveria ser usado, o Temer não estaria para dentro desse foro. Já estava fora. Ou dentro. Já estava sendo julgado. Então, veja bem, o deputado é falando. O deputado falando diz as coisas que a gente precisa ouvir. Muito bem, a gente agradece e passa agora para o cerimonial fazer as considerações finais. Muito obrigado, doutor Mendes. Muito obrigado, deputado. Deixa eu agradecer aqui a Mendes. O presidente da federação está aqui, o Murilo, entendeu? Anísio, que é o presidente do CRED de Sergipe. Quer dizer, esses companheiros, eu acho que a presença deles de fora aqui engrandecem esse evento. Sem dúvida. E com isso eu parabenizo o DACAL. E, por fim, a minha eterna gratidão a esse homem, meu advogado, que naquela era difícil foi ele que me soltou. Eu achei que eu ia ficar preso. Porque o que ele disse no tribunal militar, eu digo, estou lascado, agora que eu não saio daqui mesmo. Mas muito obrigado, sempre. Mas eu só tenho para você fazer o que está fazendo. Agradecemos a presença de todos e queremos avisar que na próxima sexta-feira, dia 12, o CRES estará promovendo o primeiro Fórum de Enfrentamento à Crise Hídrica de Alagoas. Os palestrantes serão Marcos Carnaúba, engenheiro civil, Vinícius Pinho, meteorologista, Ricardo Ramalho, engenheiro agrônomo, Álvaro Menezes, engenheiro civil, e Wellington Lou, que é o engenheiro projetista do Canal do Sertão. Damos por encerrado o evento de hoje.